Alguns arquivos chegam até nós acompanhados apenas por fotografias. Outros chegam através de relatos. E alguns aparecem sem qualquer explicação. O caso desta noite pertence à terceira categoria. Há alguns meses, o arquivo Knox recebeu uma encomenda sem remetente. Dentro dela havia apenas uma fita VHS. Nenhuma carta, nenhuma identificação, nenhuma informação sobre quem a enviou. A única coisa escrita na embalagem era uma frase: "Não reproduza os últimos minutos." A gravação parecia estar relacionada a um dos casos mais conhecidos da história brasileira, o caso Varginha. Mas o conteúdo encontrado no final da fita nunca apareceu em nenhum registro oficial. E talvez exista um motivo para isso. O arquivo que você verá a seguir foi reconstruído a partir do material recuperado. E até hoje ninguém sabe quem realizou aquela gravação, ou o que realmente foi registrado nela. A fita chegou ao arquivo Knox dentro de uma caixa de papelão comum, sem remetente, sem endereço de origem, sem qualquer informação que pudesse indicar quem a enviou. Dentro da embalagem havia apenas uma VHS antiga, uma fotografia e uma folha dobrada. A fotografia mostrava uma estrada de terra nos arredores de Varginha durante a madrugada. Nada parecia estranho, até que a imagem foi ampliada. Ao fundo, entre as árvores, havia uma silhueta, imóvel, observando a câmera. Já a folha continha apenas uma frase escrita à mão, com letras tremidas: "Se a fita parar, não tente avançar." Nenhuma assinatura, nenhuma explicação, nenhuma informação adicional. A VHS apresentava sinais de desgaste, partes da fita estavam danificadas, como se alguém tivesse tentado destruí-la ou esconder o que estava gravado nela. Quando a reprodução começou, os primeiros minutos pareciam completamente normais. Mas isso mudaria muito rápido. A imagem começou com chuviscos e falhas típicas de uma fita antiga. Durante alguns segundos, nada podia ser identificado, apenas ruídos, estática e uma data gravada no canto da tela: janeiro de 1996. Pouco depois, a imagem estabilizou. A câmera estava dentro de um carro. Era madrugada. A estrada parecia deserta. A pessoa que gravava não mostrava o próprio rosto. Nenhum nome era mencionado. Nenhuma explicação era dada. Como se quem estivesse segurando a câmera já soubesse exatamente o que procurava. Após alguns minutos de viagem, o veículo parou próximo a uma área rural. O motorista desligou os faróis e apontou a câmera para o céu. No início não havia nada, apenas escuridão. Mas então, uma luz apareceu. Pequena, distante, silenciosa. A gravação continuou por alguns segundos e algo estranho aconteceu. A luz não se movia como uma estrela,
nem como um avião. Ela parecia permanecer completamente imóvel, como se estivesse observando o local. Foi então que uma segunda luz surgiu, logo ao lado da primeira, e a voz do homem atrás da câmera pronunciou apenas uma frase. Ela voltou. A gravação continuava, mas a partir daquele momento, tudo começou a ficar mais estranho. A gravação continuou. O homem saiu do carro levando a câmera. A imagem tremia a cada passo. O local parecia completamente isolado. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Apenas o som do vento, insetos e passos sobre a terra úmida. Então a câmera apontou para uma pequena colina. Era dali que as luzes pareciam vir. As duas continuavam imóveis, exatamente no mesmo lugar. O homem começou a subir. Quanto mais avançava, mais estranha a gravação ficava. A imagem apresentava falhas, ruídos, pequenas distorções, como se algo estivesse interferindo na câmera. Foi então que um novo som surgiu, baixo, quase imperceptível. Parecia uma conversa distante, várias vozes ao mesmo tempo. O homem parou de andar, permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então sussurrou algo que quase não pode ser ouvido. Tem alguém lá em cima. A gravação continuava, mas os próximos minutos seriam os mais estranhos de toda a fita. A gravação ficou instável. Por alguns segundos, a imagem desapareceu completamente. Apenas ruídos, estática e aquelas vozes ao fundo. Quando a imagem voltou, o homem já estava no topo da colina. As duas luzes continuavam lá, mais próximas, mais intensas. A câmera tentou focar, mas toda vez que apontava para as luzes, a fita apresentava interferência, como se algo impedisse a gravação. Foi então que algo apareceu. Não nas luzes, mas abaixo delas, na escuridão. Uma silhueta, parada, imóvel, observando. O homem atrás da câmera começou a respirar mais rápido. A gravação tremeu e pela primeira vez parecia assustado. Então uma segunda silhueta surgiu, logo ao lado da primeira. Depois uma terceira. Nenhuma delas se movia. Nenhuma delas parecia humana. E nesse momento a gravação sofreu a maior falha registrada até então. A tela ficou completamente branca. A tela permaneceu branca por vários segundos. Nenhuma imagem, nenhum som, apenas interferência. Quando a gravação voltou, tudo havia mudado.
A câmera estava caída no chão, apontada para a vegetação. O homem que gravava não aparecia, mas sua respiração podia ser ouvida, forte, acelerada, como se estivesse escondido. Então uma voz surgiu, muito próxima do microfone, baixa, distorcida, impossível de identificar. A gravação captou apenas algumas palavras, mas uma delas pôde ser entendida claramente. Encontramos. Logo em seguida, a imagem tremeu. A câmera foi levantada e pela primeira vez mostrou o topo da colina completamente vazio. As luzes haviam desaparecido, as silhuetas também. Mas havia algo no lugar onde elas estavam. Algo que não estava lá antes. Uma marca escura no solo, perfeitamente circular. Foi nesse momento que o homem começou a correr. E a fita entrou nos minutos mais perturbadores de todo o arquivo. A gravação mostrava apenas escuridão. A câmera balançava violentamente. O homem corria. Galhos quebravam, folhas eram pisadas, e sua respiração ficava cada vez mais desesperada. Durante alguns segundos, nada podia ser visto. Apenas a lanterna iluminando partes da mata, até que algo apareceu. Muito rápido, por menos de um segundo, uma figura atravessou a frente da câmera. A imagem ficou distorcida. A fita apresentou falhas, mas o suficiente foi registrado. A figura era alta, magra, e parecia se mover rápido demais. O homem tropeçou. A câmera caiu novamente, desta vez apontando para o céu. Foi então que as luzes reapareceram, muito maiores, muito mais próximas. E pela primeira vez durante toda a gravação, elas começaram a descer. A fita entrava em seus minutos finais. As luzes continuavam descendo, cada vez mais próximas, cada vez mais fortes. A imagem da fita começou a falhar novamente. Linhas, distorções, ruídos. O homem tentou levantar a câmera, mas suas mãos tremiam. Era possível ouvir sua respiração e algo mais. Passos, vários passos ao redor dele. Então uma voz surgiu, muito próxima, muito clara, diferente de tudo que havia sido registrado até aquele momento. A gravação captou apenas uma frase, uma única frase. Nós encontramos você. No mesmo instante, a tela foi tomada por uma luz intensa, completamente branca, sem imagem, sem detalhes, sem qualquer referência do local. Então a gravação terminou, sem encerramento, sem explicação, sem qualquer registro do que aconteceu depois. Segundos
Segundo os registros encontrados junto à fita, o homem responsável pela gravação nunca voltou a ser identificado. Nenhum documento acompanha o material. Nenhum nome aparece na filmagem. Nenhum familiar foi localizado. A única evidência que permaneceu foi a própria VHS, encontrada anos depois em uma coleção de fitas antigas no interior de Minas Gerais. Especialistas analisaram a gravação, mas nunca conseguiram explicar as falhas registradas nos minutos finais. Nem a origem das vozes, nem as luzes, nem as figuras vistas na colina. O caso foi arquivado, mas existe um detalhe que continua perturbando todos que tiveram acesso ao material. A frase escrita na embalagem da fita: "Não reproduzo os minutos finais." E talvez alguém tenha tentado deixar esse aviso por um motivo. O arquivo foi encerrado, mas a gravação continua existindo, e até hoje ninguém sabe quem estava esperando naquela colina.